Ele precisava impressionar os investidores a qualquer custo. Para isso, teve uma ideia ousada: contratar uma mulher sem teto para fingir ser sua esposa perfeita. O plano parecia infalível, mas o que ela revelou naquela noite mudou sua vida para sempre. E antes de começarmos com a história, deixe o seu like e diga nos comentários de onde você está assistindo este vídeo. Não se esqueça de se inscrever no canal para mais histórias emocionantes como essa. E agora, vamos para a história. Lucas Montenegro era o retrato do sucesso. Aos 38 anos, era dono de uma das maiores empresas de tecnologia do país, conhecido por sua frieza nos negócios e seu estilo de vida luxuoso. Ele tinha tudo o que o dinheiro podia comprar: uma mansão imponente no bairro mais caro da cidade, carros esportivos, viagens exclusivas e um círculo de contatos influente. Mas, naquele momento, isso não era suficiente. Na manhã de uma sexta-feira, Lucas estava sentado em sua ampla sala de reuniões com vista panorâmica para a cidade. A luz do sol refletia nos arranha-céus, enquanto ele ouvia atentamente seu assistente, Rafael, que explicava a importância de um jantar que aconteceria dali a 3 dias. Os investidores americanos estão interessados em fechar o contrato, mas eles querem ver mais do que números, Lucas. Eles querem conhecer o homem por trás da empresa, alguém confiável, com valores sólidos. Rafael fez uma pausa, hesitando antes de continuar. Eles acham que seria bom se você tivesse uma família. Lucas franziu a testa. Família? O que isso tem a ver com negócios? Eles valorizam estabilidade, Lucas. Querem investir em alguém que não só seja brilhante nos negócios, mas que também tenha raízes. Lucas bufou, irritado. Ele nunca teve tempo para relacionamentos, muito menos para construir uma família. Sua dedicação ao trabalho sempre veio em primeiro lugar. Mas ele sabia que perder aquele contrato seria um golpe devastador para sua empresa. E se eu fingir? Ele perguntou, uma ideia começando a se formar em sua mente. Rafael o encarou, surpreso. Fingir? E sim, contratar alguém para se passar por minha esposa. É só por uma noite. Eles não precisam saber. Rafael hesitou, mas conhecia Lucas o suficiente para saber que, quando ele tinha uma ideia, ninguém o fazia mudar de opinião. Isso é arriscado, Lucas. Mas se for fazer isso, precisa ser convincente. Lucas passou o dia pensando em como colocar seu plano em prática. Ele queria alguém que não chamasse atenção, alguém que pudesse passar despercebido entre os investidores. E foi durante um passeio de carro pelo centro da cidade que ele a viu. Na calçada, sentada em um pedaço de papelão, estava uma mulher. Seus cabelos castanhos estavam emaranhados e suas roupas eram velhas e sujas. Ela segurava uma placa de papelão com a frase: faminta e sem lugar para ficar. Qualquer ajuda é bem-vinda. Lucas parou o carro e a observou por alguns segundos. Ela parecia jovem, talvez na casa dos 30 anos, mas o cansaço em seus olhos fazia parecer que carregava o peso do mundo. Ele desceu do carro e se aproximou. Qual é o seu nome? Ele perguntou, sua voz firme. A mulher olhou para ele desconfiada. Clara, eu tenho uma proposta para você. Ela franziu a testa, claramente desconfortável. Que tipo de proposta? Quero que você finja ser minha esposa por uma noite. Eu vou te pagar muito bem por isso. Clara soltou uma risada amarga. Isso é algum tipo de piada? Não, é sério. Ele puxou um cartão de visita do bolso e entregou a ela. Venha até esse endereço amanhã de manhã. Vou explicar tudo. Clara olhou para o cartão e depois para Lucas, sem saber se ele estava falando sério ou se era apenas mais um homem rico brincando com ela. Mas no fundo, ela sabia que não tinha muito a perder. Na manhã seguinte, Clara apareceu no endereço indicado. Era uma mansão luxuosa, com portões altos e um jardim impecável.
Ela hesitou antes de tocar a campainha, sentindo-se completamente deslocada. Lucas abriu a porta e a conduziu para dentro. Ele explicou o plano em detalhes. Ela deveria fingir ser sua esposa durante o jantar com os investidores. Ele forneceria roupas, treinamento básico de etiqueta e pagaria uma quantia generosa pelo serviço. Por que eu? Clara perguntou, ainda desconfiada. Porque você não tem nada a ver com o meu mundo. Ninguém vai suspeitar. Clara o encarou por alguns segundos antes de aceitar. Tudo bem, mas eu tenho uma condição. Qual? Quero metade do pagamento adiantado. Lucas sorriu. Fechado. Os dois passaram os dias seguintes ensaiando. Clara aprendeu a andar de salto, a usar talheres de forma elegante e até a conversar sobre assuntos triviais. Lucas ficou impressionado com sua inteligência e rapidez em aprender, mas evitava se envolver emocionalmente. Para ele, aquilo era apenas um negócio. Na noite do jantar, Clara estava irreconhecível. Vestindo um elegante vestido azul e com os cabelos arrumados, ela parecia uma mulher completamente diferente. Lucas a conduziu até a sala de jantar, onde os investidores já estavam esperando. Clara desempenhou seu papel perfeitamente. Ela sorriu, conversou e até contou algumas histórias engraçadas que Lucas havia inventado para ela. Os investidores pareciam encantados e Lucas começou a relaxar. Mas enquanto o jantar continuava, Clara começou a observar os detalhes da mansão. Havia algo ali que parecia familiar. Quando ela viu uma foto na estante, ficou pálida. Tudo bem? Lucas perguntou, percebendo sua expressão. Clara assentiu, mas não conseguia tirar os olhos da foto. Era uma imagem de Lucas quando criança, ao lado de uma mulher que ela reconheceu imediatamente. Ela respirou fundo antes de falar, sua voz trêmula. Lucas, eu conheço essa mulher. Ele franziu a testa confuso. Como assim? Essa é minha mãe. Lucas ficou em silêncio, chocado. Ele não sabia o que dizer, e naquele momento tudo começou a mudar. Lucas encarou Clara, sua mente girando em um turbilhão de pensamentos. As palavras dela ecoavam em sua cabeça. Essa é minha mãe. Por um momento, ele achou que tinha ouvido errado, mas o olhar fixo de Clara na foto e o tremor em sua voz deixavam claro que ela falava sério. Isso não faz sentido, ele disse, cruzando os braços, tentando manter a compostura. Como você pode conhecer minha mãe? Clara respirou fundo, tentando organizar as memórias que agora vinham à tona como uma avalanche. Eu não sei como dizer isso, mas essa mulher, a da foto, é a mesma pessoa que me criou até eu ter uns 7 anos. Eu a chamava de mãe. Lucas sentiu uma pontada no peito. Ele olhou para a foto na estante, uma imagem de sua mãe, Helena, com ele no colo, sorrindo. Era impossível. Helena Montenegro era uma mulher respeitada, uma figura materna amorosa que ele perdeu tragicamente em um acidente de carro quando tinha apenas 8 anos. A ideia de que Clara pudesse ter qualquer ligação com ela parecia absurda. Isso é impossível. Minha mãe morreu há 30 anos. Você deve estar confundindo com outra pessoa. Clara balançou a cabeça, determinada. Eu não estou confundindo. Eu me lembro dela. Eu me lembro do jeito como ela sorria, do cheiro, do perfume que ela usava. E essa foto, ela apontou para a imagem. Eu tenho certeza. O jantar seguia ao fundo, com os investidores conversando entre si, alheios à tensão que pairava entre Lucas e Clara. Ele sabia que não podia deixar aquilo atrapalhar o evento. Vamos falar sobre isso depois, ele disse com a voz baixa e firme. Agora, precisamos terminar o jantar. Clara assentiu, mas a inquietação estava estampada em seu rosto. Ela tentou se concentrar no papel que estava desempenhando, mas sua mente estava presa às lembranças. Depois que os investidores foram embora, satisfeitos e animados com o potencial da parceria, Lucas e Clara se encontraram na sala de estar.
O silêncio entre eles era quase palpável. Fale, Lucas disse, sentando-se no sofá de couro. Quero ouvir o que você tem a dizer. Clara hesitou por um momento antes de começar. Eu cresci em um orfanato, mas antes disso, vivi com uma mulher que dizia ser minha mãe. Ela era carinhosa, mas parecia sempre estar fugindo de algo. Nós nos mudávamos o tempo todo, de cidade em cidade. E então, um dia, ela simplesmente desapareceu. Eu fui encontrada na rua por assistentes sociais e levada para o orfanato. Lucas ouvia atentamente, seu rosto impassível, mas internamente ele estava lutando para processar tudo. Você tem certeza de que era ela? Ele perguntou. Absoluta. Eu nunca esqueci o rosto dela. E agora, vendo essa foto, Clara fez uma pausa, sua voz embargada. É ela. Lucas passou a mão pelos cabelos, frustrado. Isso não faz sentido. Minha mãe nunca mencionou nada sobre outra criança. Ela era casada com meu pai e nós tínhamos uma vida estável. Por que ela estaria fugindo? Clara deu de ombros, os olhos cheios de tristeza. Eu não sei, mas eu sei o que vivi. Lucas ficou em silêncio por um longo momento, olhando para Clara, como se tentasse encontrar alguma conexão entre ela e sua mãe. Algo em seus olhos, talvez. Ele não sabia. Mas a ideia de que sua mãe pudesse ter tido uma vida secreta antes de se casar com seu pai era perturbadora. Há uma forma de descobrir a verdade, ele disse finalmente. Como? Meu pai, ele ainda está vivo. Se alguém souber de algo, é ele. Na manhã seguinte, Lucas e Clara viajaram para a casa de campo de seu pai. Um homem já idoso, com cabelos brancos e um olhar cansado, mas ainda carregado de autoridade. André Montenegro era um homem de poucas palavras, mas sua presença sempre fora marcante. O que a trouxe aqui? André perguntou, olhando para Clara com desconfiança. Lucas respirou fundo antes de responder. Pai, preciso te perguntar algo sobre a mamãe. O rosto de André endureceu ao ouvir a menção de Helena. Ele raramente falava sobre ela e Lucas sabia que o assunto ainda era doloroso, mesmo depois de tantos anos. O que tem ela? Você sabia se ela tinha outra vida antes de vocês se casarem? Lucas perguntou, escolhendo as palavras com cuidado. André franziu a testa. Por que está perguntando isso? Lucas apontou para Clara. Porque ela acha que minha mãe a criou por alguns anos antes de desaparecer. André olhou para Clara, seus olhos estreitando enquanto a observava. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Pai, Lucas insistiu. Finalmente André suspirou e se levantou, caminhando até a janela. Ele parecia estar lutando contra algo dentro de si. Há algo que eu nunca te contei sobre sua mãe. Lucas sentiu o coração acelerar. O quê? André se virou para encará-los, os olhos carregados de uma tristeza profunda. Antes de nos casarmos, sua mãe teve uma vida difícil. Ela era jovem, sozinha e fez escolhas que nunca quis compartilhar. Quando nos conhecemos, ela me contou que tinha deixado algo para trás, algo que ela nunca quis que a alcançasse. Clara interrompeu, a voz trêmula. Algo ou alguém? André hesitou antes de responder. Sim, alguém. Ela teve uma filha antes de te conhecer, Lucas. As palavras caíram como uma bomba na sala. Lucas sentiu o chão sumir sob seus pés. Clara levou as mãos à boca, tentando conter o choro. Por que você nunca me contou isso? Lucas perguntou, a voz cheia de emoção. Porque ela pediu. Ela queria começar uma nova vida, longe de tudo o que a machucava. Eu respeitei isso. Lucas olhou para Clara, que agora tinha lágrimas escorrendo pelo rosto. Então, você é minha irmã? Clara não conseguiu responder. Ela apenas assentiu, ainda tentando processar tudo. O silêncio na sala era quase insuportável. Lucas olhava para o pai, tentando processar o que acabara de ouvir. Clara, por outro lado, parecia estar em um turbilhão de emoções.
Ela havia passado a vida inteira acreditando que fora abandonada por sua mãe, sem nunca entender o porquê. E agora descobria que aquela mulher, que ela amava e odiava em igual medida, era a mesma mãe de Lucas. Isso é loucura, Lucas finalmente disse, quebrando o silêncio. Você está me dizendo que minha mãe teve uma filha antes de mim e nunca mencionou nada? André suspirou, parecendo cansado. Ele se sentou em uma poltrona próxima, apoiando os cotovelos nos joelhos e as mãos no rosto. Sua mãe era uma mulher complexa, Lucas. Ela tinha um passado que a machucava profundamente. Quando nos conhecemos, ela estava tentando recomeçar. Clara deu um passo à frente, a voz trêmula. Mas por que ela me deixou? Eu era só uma criança. Por que ela me abandonou? André levantou a cabeça, seu olhar cheio de pesar. Ela nunca quis te abandonar, Clara. Ela me contou que teve que tomar essa decisão porque estava fugindo de alguém. Fugindo de quem? Clara perguntou, a voz subindo de tom. André hesitou, como se estivesse escolhendo as palavras com cuidado. Do seu pai biológico. Ele era um homem perigoso, abusivo. Quando ela finalmente conseguiu escapar dele, levou você com ela. Mas ele a encontrou, e ela sabia que se continuasse com você, ele usaria isso contra ela. Então, ela fez o que achou que era melhor para te proteger. Clara sentiu as lágrimas escorrerem pelo rosto. Ela sabia que sua mãe sempre parecia nervosa, sempre olhando por cima do ombro, mas nunca soubera o motivo. Agora, tudo fazia sentido. Ela me deixou para me proteger? Clara sussurrou, mais para si mesma do que para os outros. Lucas, ainda tentando entender tudo, se levantou e começou a andar pela sala. Isso não faz sentido. Por que ela nunca me contou nada disso? Eu tinha o direito de saber. Porque ela queria proteger você também, Lucas. André respondeu, sua voz firme. Ela queria que você tivesse uma infância tranquila, sem carregar o peso do passado dela. Lucas parou e olhou para Clara. Pela primeira vez, ele viu algo além da mulher que contratou para fingir ser sua esposa. Ele viu uma irmã, alguém que compartilhava o mesmo sangue, mas que havia vivido uma vida completamente diferente da sua. Isso muda tudo, ele disse, quase em um sussurro. Mais tarde naquela noite, Lucas e Clara estavam sentados na varanda da casa de campo. O céu estava claro e as estrelas brilhavam intensamente. O silêncio entre eles era confortável, mas carregado de emoção. Eu nunca imaginei que algo assim pudesse acontecer, Lucas disse olhando para o céu. Nem eu, Clara respondeu, abraçando os próprios joelhos. Passei tanto tempo me perguntando por que ela me deixou. E agora que eu sei, não sei como me sentir. Deve ser difícil, Lucas disse olhando para ela. Eu não consigo imaginar o que você passou. Clara deu um sorriso triste. Foi difícil, sim, mas eu sobrevivi, e de certa forma isso me tornou mais forte. Lucas assentiu, admirando a força de Clara. Ele sempre pensou que sua vida fosse complicada, mas agora via que ela havia enfrentado desafios que ele nunca poderia entender. Sabe, Clara, ele disse depois de um momento de silêncio, eu acho que minha mãe ficaria feliz em saber que você está aqui. Clara olhou para ele surpresa. Você acha? Tenho certeza. Ele sorriu. Ela era uma mulher incrível. E pelo pouco que te conheço, acho que você herdou isso dela. Clara sorriu, sentindo uma onda de emoção. Pela primeira vez em muito tempo, ela sentiu que não estava sozinha. No dia seguinte, Clara e Lucas decidiram voltar para a mansão. Clara queria ver mais fotos de Helena, tentar encontrar alguma conexão, algo que pudesse ajudá-la a entender melhor a mulher que a criou e depois a deixou. Enquanto vasculhavam os álbuns de fotos, Clara encontrou um envelope escondido no fundo de uma caixa. Ela o abriu com cuidado e encontrou uma carta escrita à mão. O que é isso? Lucas perguntou, aproximando-se.
Clara começou a ler em voz alta, sua voz trêmula. Minha querida Clara, se você estiver lendo isso, significa que algo aconteceu comigo. Quero que saiba que nunca deixei de te amar, nem por um segundo. Tudo o que fiz foi para te proteger. Espero que um dia você possa me perdoar. Você é a luz da minha vida, e eu sempre estarei com você, mesmo que não possa estar ao seu lado, com todo o meu amor, mamãe. As lágrimas escorriam pelo rosto de Clara enquanto ela terminava de ler. Lucas colocou a mão no ombro dela, sentindo a dor que ela carregava. Ela te amava, Clara. Nunca duvide disso. Clara abraçou a carta contra o peito, sentindo como se, finalmente, tivesse encontrado uma parte de si mesma que estava perdida. Lucas pegou o documento no fundo da caixa, franzindo a testa enquanto examinava as letras desbotadas e o papel amarelado pelo tempo. Clara, ainda segurando a carta contra o peito, olhou para ele curiosa. "O que é isso?" ela perguntou, enxugando as lágrimas que ainda escorriam pelo rosto. "Não sei. Parece um registro antigo." Lucas respondeu, virando o papel, para tentar entender. Ele percebeu que era uma certidão de nascimento, mas o nome no documento não era o de Clara, nem o de Helena. Aqui diz: Ana Beatriz Silva. Clara se aproximou rapidamente, pegando o documento das mãos de Lucas. O nome não fazia sentido para ela. Quem é Ana Beatriz? Lucas balançou a cabeça confuso. Não faço ideia. Mas olha aqui, o nome da mãe na certidão é Helena Montenegro. E o pai? Ele fez uma pausa, lendo o nome com cuidado. Ricardo Silva. Clara ficou em silêncio, tentando juntar as peças. Helena era claramente a mãe dela, mas quem era Ricardo Silva? E por que o nome dela não aparecia como Clara na certidão? Será que esse era o nome que ela me deu quando nasci? Clara perguntou, mais para si mesma. Lucas passou a mão pelos cabelos, frustrado. Talvez. Mas por que mudar seu nome depois? E por que esconder esse documento? Clara olhou novamente para o papel, como se as respostas estivessem escondidas. Entre as linhas, Ricardo Silva. Esse deve ser o meu pai biológico. Lucas sentiu uma pontada de desconforto. O nome não lhe dizia nada, mas o fato de sua mãe ter escondido isso por tantos anos indicava que havia algo sombrio por trás daquela história. Precisamos descobrir mais sobre ele, Lucas disse decidido. Se ele era perigoso como o papai disse, precisamos ter certeza de que você está segura. Clara assentiu, embora sentisse um nó no estômago. Ela passou a vida inteira tentando esquecer o homem que a aterrorizava em seus primeiros anos de vida. Agora, parecia que ele estava voltando para assombrá-la. Lucas não perdeu tempo. Ele usou seus contatos e recursos para buscar informações sobre Ricardo Silva. Em poucas horas, seu assistente, Rafael, retornou com um dossiê completo. Aqui está tudo o que conseguimos encontrar, Rafael disse, entregando uma pasta a Lucas. Ricardo Silva era um empresário de médio porte nos anos 90. Ele tinha negócios suspeitos, envolvimento com lavagem de dinheiro e foi acusado de violência doméstica por várias mulheres, mas nunca foi condenado. Clara sentiu o corpo ficar tenso ao ouvir aquelas palavras. Isso faz sentido. Minha mãe sempre parecia estar fugindo de algo. Agora eu sei que era dele. Lucas folheou os papéis, parando em uma foto antiga de Ricardo. Ele era um homem de aparência dura, com olhos frios e um sorriso que parecia mais uma ameaça. Ele está vivo? Lucas perguntou. Rafael hesitou antes de responder. Não. Ele morreu há 15 anos em um acidente de carro. Clara soltou um suspiro de alívio, embora ainda sentisse um peso no peito. Saber que ele não estava mais vivo a tranquilizava, mas não apagava as cicatrizes que ele havia deixado. Então, isso significa que o perigo acabou, Lucas disse, fechando a pasta. Mas ainda não explica por que minha mãe nunca te procurou depois que ele morreu. Clara olhou para ele, a dor evidente em seus olhos.
Talvez ela achasse que era tarde demais. Ou talvez ela achasse que eu não a perdoaria. Lucas balançou a cabeça. Não faz sentido. Minha mãe não era do tipo que desistia. Se ela tivesse uma chance, ela teria tentado. Clara ficou em silêncio pensando nas palavras dele. Por mais que quisesse acreditar, uma parte dela ainda sentia a dor do abandono. Mais tarde, naquela noite, Clara estava sozinha no quarto de hóspedes da mansão. Ela segurava a carta de Helena, lendo as palavras repetidamente, como se tentasse absorver cada pedacinho de amor que sua mãe havia deixado para ela. De repente, ela se lembrou de algo. Uma memória que estava enterrada em sua mente há anos. Era uma noite chuvosa, e Clara, então com 7 anos, estava escondida debaixo da cama enquanto sua mãe discutia com um homem. Ela não conseguia ver o rosto dele, mas sua voz era alta e ameaçadora. "Você nunca vai escapar de mim, Helena", ele gritou. "Por favor, Ricardo, deixe a gente em paz." A voz de Helena implorava. Clara fechou os olhos, tentando afastar a lembrança, mas agora ela fazia mais sentido do que nunca. Sua mãe não a abandonou porque quis. Ela estava lutando para protegê-la. Clara pegou o telefone e ligou para Lucas. "Eu preciso saber mais sobre a minha mãe, sobre o que aconteceu depois que ela me deixou." Lucas suspirou do outro lado da linha. "Eu também quero respostas, Clara. E acho que sei onde podemos encontrá-las." "Onde?" "Na casa onde crescemos." Na manhã seguinte, Lucas e Clara viajaram para a antiga casa da família Montenegro, uma propriedade que ficava em uma cidade pequena, a algumas horas de distância. A casa havia sido fechada após a morte de Helena, mas Lucas ainda tinha as chaves. Quando chegaram, Clara sentiu um arrepio. A casa era grande e imponente, mas havia algo melancólico nela, como se carregasse o peso das memórias do passado. "Eu não venho aqui há anos", Lucas disse, destrancando a porta. Eles entraram e o cheiro de madeira velha os envolveu. Clara olhou ao redor, tentando imaginar como teria sido crescer naquele lugar. Enquanto exploravam a casa, Clara encontrou um quarto que parecia ter sido de Helena. Havia uma penteadeira com alguns objetos antigos, incluindo um diário. "Lucas!" ela chamou. Ele entrou no quarto e Clara mostrou o diário para ele. "Acho que isso pode ter respostas." Lucas assentiu e juntos eles começaram a folhear. As páginas, as primeiras entradas eram sobre a infância de Lucas, cheias de amor e orgulho. Mas conforme avançavam, as palavras de Helena se tornavam mais sombrias. "Eu sinto tanta falta da minha pequena Clara. Não passa um dia sem que eu pense nela. Mas sei que, se eu tentar encontrá-la, Ricardo vai me encontrar também. Ele prometeu que nunca me deixaria em paz. Eu só espero que onde quer que ela esteja, ela saiba que eu a amo." Clara sentiu as lágrimas escorrerem novamente. Ela realmente me amava. Lucas colocou a mão no ombro dela. Não há dúvida disso, mas enquanto continuavam lendo, encontraram algo que os deixou em choque. "Ricardo me ameaçou novamente hoje. Ele disse que se eu não voltar para ele, vai expor o segredo que pode destruir minha família. Eu não sei o que fazer. Não posso deixar Lucas descobrir a verdade." Lucas e Clara se entreolharam, confusos e alarmados. "Que segredo?" Lucas perguntou, sua voz baixa. Clara balançou a cabeça, sem saber o que responder. Lucas e Clara ficaram parados no quarto, as palavras escritas no diário de Helena parecendo ecoar no silêncio ao redor deles. Um segredo que poderia destruir a família. Lucas sentiu um nó no estômago, enquanto Clara tentava controlar a respiração. O que mais poderia estar escondido no passado de Helena? Precisamos continuar lendo", Clara disse, sua voz baixa, mas firme. Lucas assentiu, virando as páginas do diário com cuidado. As próximas entradas eram curtas, como se Helena estivesse com medo de escrever demais. Mas uma delas chamou a atenção. Ricardo apareceu novamente. Ele disse que se eu não fizer o que ele quer, vai contar tudo para Lucas. Ele vai destruir a vida dele.
Eu não posso deixar isso acontecer. Não posso deixar meu filho pagar pelos meus erros. Lucas leu aquelas palavras em voz alta, sua voz vacilando no final. Ele olhou para Clara, confuso e preocupado. Que erros? Ele perguntou, mais para si mesmo do que para ela. Clara balançou a cabeça, igualmente perdida. Talvez tenha algo a ver com Ricardo. Se ele era tão perigoso quanto dizem, talvez ela tenha feito algo para se proteger ou proteger você. Lucas continuou folheando o diário, até que encontrou uma entrada mais longa, escrita com uma letra tremida, como se Helena estivesse nervosa. Enquanto escrevia, eu não consigo mais viver com esse peso. Ricardo sabe que Lucas não é filho de André. Ele ameaçou contar tudo para destruir a nossa família. Eu nunca quis que isso acontecesse, mas agora não sei o que fazer. Eu só queria proteger as pessoas que amo. Lucas congelou. Ele leu aquelas palavras novamente, mas elas não faziam mais sentido da segunda vez do que da primeira. O quê? Ele sussurrou, sentindo o chão sumir sob seus pés. Eu não. Sou filho do meu pai? Clara olhou para ele, surpresa e confusa. Isso não pode ser verdade. Lucas fechou o diário com força, sua mente girando. Ele sempre acreditou que André Montenegro era seu pai. André o criou, o ensinou tudo, o que sabia, e sempre foi uma figura sólida em sua vida. Mas agora, descobrir que isso poderia ser uma mentira era devastador. Ela deve estar enganada, Lucas disse, tentando convencer a si mesmo. Talvez ela estivesse com medo, ou Ricardo a manipulou para acreditar nisso. Clara colocou a mão no ombro dele, tentando oferecer algum conforto. Lucas, eu sei que isso é difícil, mas talvez seja verdade. Talvez seja por isso que ela estava tão assustada. Lucas se afastou, andando de um lado para o outro no quarto. Isso não faz sentido. Meu pai me criou como se eu fosse dele. Ele nunca deu nenhum sinal de que sabia disso. Clara hesitou antes de falar. Talvez ele soubesse e decidiu não dizer nada. Talvez ele te amasse tanto que isso não importava para ele. Lucas parou, respirando fundo. Ele sabia que precisava de respostas. E só havia uma pessoa que poderia fornecê-las, André. Naquela tarde, Lucas e Clara voltaram para a casa de campo de André. O clima no carro era tenso, nenhum dos dois sabendo o que dizer. Quando chegaram, André estava sentado em sua cadeira de balanço na varanda, olhando para o horizonte. Pai, Lucas disse, tentando manter a calma, precisamos conversar. André olhou para ele, percebendo imediatamente que algo estava errado. O que aconteceu? Lucas segurava o diário de Helena em mãos. Ele o colocou na mesa à frente de André e abriu na página onde Helena mencionava o segredo. Eu li isso, Lucas disse, apontando para as palavras. É verdade? O que ela escreveu aqui é verdade? André pegou o diário com mãos trêmulas. Ele leu a passagem em silêncio e, quando terminou, fechou os olhos, como se estivesse tentando se preparar para o que viria a seguir. Lucas. Ele começou, sua voz baixa e pesada. Eu sabia que esse dia chegaria. Lucas sentiu o coração disparar. Então é verdade? Você sabia que eu não sou seu filho? André olhou para ele, seus olhos cheios de tristeza. Sim, eu sabia. Clara observava a cena em silêncio, sentindo o peso do momento. Lucas, por outro lado, parecia estar à beira de um colapso. E você nunca me contou? Ele perguntou, a voz cheia de emoção. Por quê? André suspirou, passando a mão pelos cabelos brancos. Porque isso nunca importou para mim, Lucas. Desde o momento em que você nasceu, você era meu filho. Não importava de onde você veio. Lucas balançou a cabeça, tentando processar tudo. E quem é meu pai biológico? É o Ricardo? André hesitou antes de responder. Sim, Ricardo era seu pai biológico, mas ele nunca foi um pai de verdade para você. Ele era um homem cruel, egoísta, e Helena sabia que, se ele soubesse de você,
ele te usaria para machucá-la. Foi por isso que ela nunca contou a verdade para ninguém. Lucas sentiu uma mistura de raiva e tristeza. Ele sempre teve orgulho de ser um Montenegro, de carregar o nome da família. Agora, descobrir que sua verdadeira origem estava ligada a um homem como Ricardo era um golpe devastador. Eu não sei o que fazer com isso, ele disse, sua voz baixa. Clara finalmente interveio, colocando a mão no braço dele. Lucas, você ainda é quem sempre foi. Isso não muda nada, André assentiu. Clara está certa. O sangue não define quem você é. O que importa é o que você faz com a vida que tem. Lucas olhou para os dois, tentando encontrar algum conforto nas palavras deles. Mas no fundo, ele sabia que levaria tempo para aceitar tudo aquilo. Mais tarde, naquela noite, Lucas e Clara estavam sentados na varanda da casa de André, olhando para o céu estrelado. O silêncio entre eles era confortável, mas carregado de emoção. Eu passei a vida inteira tentando provar que era digno do nome Montenegro, Lucas disse, quebrando o silêncio. Agora, eu nem sei mais quem eu sou. Clara olhou para ele, um pequeno sorriso no rosto. Você é Lucas. Um homem inteligente, dedicado e, apesar de tudo, alguém que se importa com as pessoas ao seu redor. Isso não vai mudar, não importa de onde você veio. Lucas sorriu de volta, sentindo pela primeira vez em muito tempo uma sensação de paz. Obrigado, Clara, ela assentiu, olhando para as estrelas. Acho que, no fim, o que importa é que encontramos um ao outro. Somos uma família, de um jeito ou de outro. Lucas concordou, sentindo que, apesar de todos os segredos e revelações, algo bom havia surgido de tudo aquilo. O telefone tocou no meio da noite, quebrando o silêncio da casa de campo. Lucas atendeu, ainda sonolento, mas a voz do outro lado da linha o despertou imediatamente. Lucas Montenegro? A voz era grave, mas calma. Sim, quem é? Meu nome é Eduardo Vasconcelos. Eu era advogado de sua mãe, Helena. Há algo que você precisa saber. Lucas sentou-se na cama, o coração acelerado. O que quer dizer? Sua mãe me deixou uma carta e algumas instruções antes de falecer. Ela pediu que eu só entrasse em contato com você quando certas condições fossem atendidas. Pelo que ouvi, você encontrou o diário dela. Isso significa que chegou a hora. Lucas trocou um olhar com Clara, que o observava com preocupação. Onde podemos encontrá-lo? Estou em minha casa na cidade. Venham amanhã cedo. Na manhã seguinte, Lucas e Clara chegaram ao endereço de Eduardo, uma casa simples, mas bem cuidada, com uma pequena placa indicando seu escritório particular. Eduardo, um homem de cabelos grisalhos e olhar atento, os recebeu com um aperto de mão firme. Obrigado por virem, ele disse, conduzindo-os para dentro. Sentados em sua sala de estar, Eduardo pegou uma pasta de um cofre e a colocou sobre a mesa. Sua mãe era uma mulher forte, mas carregava muitos pesos, ele começou. Ela sabia que, um dia, vocês dois poderiam descobrir a verdade, e por isso ela deixou algo para vocês. Ele abriu a pasta e tirou uma carta e um envelope lacrado. Esta carta é para os dois. O envelope contém algo que ela pediu para ser entregue apenas se vocês quisessem saber toda a verdade. Lucas pegou a carta e começou a ler em voz alta, com Clara ao seu lado. Meus queridos Lucas e Clara, se vocês estão lendo isso, significa que finalmente descobriram os segredos que guardei por tanto tempo. Quero que saibam que tudo o que fiz foi por amor a vocês. Cada decisão dolorosa, cada sacrifício foi para protegê-los. Lucas, você sempre foi minha luz, meu motivo para continuar. Mesmo que Ricardo fosse seu pai biológico, ele nunca teve direito de te chamar de filho. Você é um Montenegro porque foi André quem te criou com amor e dedicação. Clara, minha pequena, deixar você foi a decisão mais difícil da minha vida.
Mas eu sabia que se Ricardo me encontrasse, ele usaria você contra mim e contra Lucas. Não houve um dia em que eu não pensasse em você, desejando que estivesse segura e feliz. Agora, deixo a vocês a escolha de abrir o envelope. Dentro há um último segredo, algo que pode trazer mais respostas, mas também mais perguntas. Se decidirem não abri-lo, saibam que eu os amo e sempre os amarei, onde quer que esteja, com todo o meu amor, mamãe. Quando Lucas terminou de ler, Clara estava em lágrimas. Ele sentiu um aperto no peito, mas também uma estranha sensação de paz. Helena os amava, disso não havia dúvida. Eduardo colocou o envelope na mesa. A decisão é de vocês. Lucas olhou para Clara. O que você acha? Clara respirou fundo, enxugando as lágrimas. Eu acho que já descobrimos o suficiente. Sabemos que ela nos amava. Sabemos por que ela fez o que fez. Talvez seja melhor deixar o passado onde está. Lucas assentiu, sentindo-se aliviado pela decisão dela. Concordo. Não precisamos de mais segredos. Eduardo sorriu levemente e recolheu o envelope. Respeito a decisão de vocês. Se algum dia mudarem de ideia, ele estará aqui. De volta à casa de André, Lucas e Clara sentaram-se na varanda, observando o pôr do sol. Pela primeira vez em muito tempo, ambos sentiam que um peso havia sido tirado de seus ombros. Sabe, Clara? Lucas disse, quebrando o silêncio. Apesar de tudo, estou feliz que isso nos trouxe juntos. Clara sorriu. Eu também. Talvez não tenhamos tido o começo mais tradicional como irmãos, mas agora somos uma família. Eles brindaram com copos de chá gelado, um gesto simples, mas cheio de significado. Ao futuro, Clara disse. Ao futuro, Lucas repetiu, com um sorriso no rosto. Meses depois, Lucas e Clara decidiram transformar a antiga casa da família Montenegro em um centro comunitário para ajudar crianças órfãs. Era a maneira deles de honrar Helena, que, apesar de seus erros, sempre quis proteger e cuidar de seus filhos. Enquanto observavam as primeiras crianças brincando no jardim, Clara colocou a mão no ombro de Lucas. Acho que ela estaria orgulhosa. Lucas assentiu, olhando para o céu. Eu sei que está, e com isso o passado finalmente encontrou paz, permitindo que o futuro fosse construído com esperança e amor.